Então, nós terminamos de falar sobre os dons, né? Essa lista de dons de 1 Coríntios 12 e Romanos 12. E aí nós ainda terminamos falando, quem perdeu a semana passada, né? Sobre o dom de liderança e o dom de misericórdia. Tudo que Deus usa para edificar o seu corpo, né? E para abençoar esse mundo ao nosso redor. E hoje a gente então vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? O que é o batismo do Espírito Santo? Acho que cada um de nós já teve pelo menos uma experiência de ter ouvido um testemunho, né? Seja alguém que, sei lá, viveu centenas de anos atrás, ou realmente alguém, um amigo, né? Ou na sua juventude. E a gente tem esses testemunhos, né? Que nos chamam a atenção. Nossa, para alguém foi como se foi eletricidade passando pelo corpo, né? Para outra pessoa foi, de repente, como ondas de amor, né? Ou realmente um sentimento assim no corpo, né? E para outras pessoas talvez não tão espetacular. Então vem várias perguntas assim, né? Que você deve conhecer alguém assim, talvez para você foi dessa forma. E a gente pergunta, primeiro, é para todo mundo, né? É para todo cristão, né? Experimentar isso? E quando que acontece na vida de um cristão? Será que é sempre acompanhado por algum sinal, né? Por alguma manifestação especial? E também, se é para todo mundo, como a gente pode recebê-lo, né? Esse batismo, essa experiência. Se a gente olha nos evangelhos, em primeiro lugar a gente vê isso sendo profetizado no Novo Testamento por João Batista, né? Que estava batizando e também esperando o Messias, né? Para batizar ele. E nos 4 evangelhos a gente vê isso. Eu vou ler uma passagem apenas, mas é a mesma ideia nos 4 evangelhos. Ele fala, por exemplo, em João 1:33, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Então Deus Pai falou com ele, aquele sobre quem viu o Espírito descer e permanecer, esse é que batiza com o Espírito Santo. Então ele sabia, Jesus vem e um dia, no futuro, esse Messias vai batizar, né, no Espírito Santo. Outros evangelhos falam vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, mas a ideia é a mesma. E Jesus pegou essa mesma frase, essa mesma ideia de João e prometeu para os seus discípulos, antes de ascender aos céus, que ele faria isso, né, ainda falando do futuro. Em Atos 1, versículo 4 a 5, diz que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bom, ainda um momento futuro. Jesus também chamou de batismo do Espírito Santo ou promessa do Pai, né? Essa promessa do Pai vai vir sobre vocês. Se a gente pensa numa promessa do Pai, eu acho que o mínimo que a gente como filho quer é saber o que é, né? E em segundo lugar também querer experimentar essa promessa. Se o teu pai te dá uma promessa, você vai querer, eu quero, né? Eu quero ver o cumprimento dessa promessa na minha vida, né? Te prometo dar uma bicicleta no Natal. Você já espera que, né? Eu quero, né? Eu não quero perder nada que o meu pai me promete. Uma observação aqui interessante que não importa a terminologia que a gente usa, né? Porque o batismo com o Espírito já é meio assim, né, rotulado de certa forma. A gente também pode chamar de ser cheio do Espírito, porque aquilo que Jesus chamou em Atos 1, 4 e 5, vocês vão receber o batismo do Espírito Santo, vão ser batizados com o Espírito. Em Atos 2, quando acontece no dia de Pentecoste, não fala desse termo, né? Não fala eles foram batizados, não. Ali fala todos foram cheios com o Espírito Santo. Então não importa como você, né, fala sobre isso, importa que é uma experiência que existe para nós, que é a promessa. E Jesus disse que teria a ver com poder. Agora vocês todos pensam em Atos 1, 8, provavelmente, né, quando o Espírito descer, vão receber poder, né? Mas Jesus também já prometeu no final do Evangelho de Lucas, 24, 49. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então,
que é uma conexão também, Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, né, ele termina ali o Evangelho de Lucas e como segunda parte, né, do seu relato ele escreve Atos, então a ideia carrega, né, para o livro de Atos. Mas Jesus já falou isso, né, eu vou revestir vocês com poder. E essa promessa, é óbvio, a gente sabe que se cumpriu no dia de Pentecoste. Todos foram cheios do Espírito Santo e quando os apóstolos então se referiram de novo àquela experiência mais para frente, eles falaram como algo que passou, que já aconteceu. Por exemplo, quando Pedro foi na casa de Cornélio, né, do gentio, ele se referiu e falando da mesma frase de João. Em Atos 11, 15 e 16, quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio, no dia de Pentecoste. Já aconteceu aquele batismo conosco, ele fala. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então até o Pentecoste, todo mundo estava com essa esperança, Jesus também falando ainda vai acontecer, e aí depois eles falaram, não, já aconteceu com a gente, né? E foi exatamente o que João profetizou. Qual a pergunta então a próxima para nós? Quando isso acontece? Será que é junto com a nossa conversão, né? Automaticamente a gente aceita Jesus e já recebe o batismo do Espírito Santo? Vamos dar um exemplo só, que a gente vai ver que não é a mesma experiência de conversão, né? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito, a gente sabe, passa a habitar dentro de nós. A gente nasce de novo, nasce do Espírito, né? Como Jesus também falou para Nicodemos, né? Você precisa nascer do Espírito. Mas os discípulos são o nosso exemplo, né? E depois que Jesus ressuscitou e estava com eles, certa vez em João 20, a gente lê no versículo 21 e 22 desse evangelho que novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então houve um momento antes do dia de Pentecoste, né? Antes que eles estavam ali esperando, né? Depois da ascensão de Jesus, que Jesus veio e falou, recebam o Espírito. Eu acho que a interpretação mais óbvia é que alguma coisa aconteceu nesse momento que eles receberam o Espírito, né? De alguma forma o Espírito passou a habitar neles. Mas essa experiência do batismo aconteceu depois. Então dá para entender que é uma experiência distinta, né? Algo diferente. Depois eles receberam o Espírito, né, descendo sobre eles no dia de Pentecoste. Também existem no original, no grego, 3 preposições. A gente fala com o Espírito, no Espírito e tudo mais. E existem 3 preposições que nos ajudam a entender qual o relacionamento que nós podemos ter com Deus, o Espírito Santo. Em João 14, versículo 16 e 17, a gente tem 2 dessas preposições. E Jesus falou, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, Ele vive com vocês e estará em vocês. Então a primeira preposição é com, né? Esse é um relacionamento que, na verdade, todo mundo tem com o Espírito Santo. Porque antes da nossa conversão até o Espírito esteve conosco, né? O Espírito está com cada um, fazendo o quê? A gente até no começo dos nossos estudos aprendemos, ele convence, né, o mundo. E ele convenceu a gente que a gente precisa de um Salvador, que nós somos pecadores, né? Que a gente necessita de Jesus. Ele revelou Jesus para nós, ele revelou que o perdão está em Jesus. Ele está com cada pessoa, né, no planeta inteiro. E uma vez que a gente aceita essa mensagem, se rende, né, à obra do Espírito, aí a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito passa a habitar em nós, né? Ele está em nós. E o que aconteceu com os discípulos em João 20? Recebam o Espírito, e o Espírito estava neles.
Ainda existe uma terceira preposição que nós temos em Atos 1:8. Vou ler o versículo para vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então a terceira preposição é sobre. Sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sobre é uma outra experiência. É, como diz em Atos 1:8, um poder para testemunhar, um poder para servir. É um transbordar do Espírito na nossa vida que toca nas pessoas ao nosso redor. Eu quero fazer uma pequena ilustração para vocês, né? Se a gente pensa aqui, né, é como água, né, que entra em nós, né, em nosso corpo, a gente tem essa jarra com água, nesse momento com o copo, né? Está com ele, né? Esse é um tipo de relacionamento que nós podemos ter com o Espírito Santo. Ele está conosco. Tudo bem, uma vez que a gente aceita Jesus, ele vem em nós, né? Então a gente pode encher o copo, agora a água está dentro do copo, né? O Espírito Santo está em nós. Mas uma outra coisa é quando você continua, né, derramando água sobre esse copo, o que acontece? Ele transborda, né? Ele derrama ao seu redor. Então essa água está agora sobre o copo, ou transbordando. E uma outra ilustração ainda que nos mostra a imensidão, né, do Espírito, agora pega esse copo cheio e até transbordando e joga no mar. Então ele está imerso na água, né? E o batismo, o que quer dizer? Imersão, né? Por isso a gente batiza as pessoas, né, descendo na água e subindo, porque é uma imersão. Imagina quando você está tão cheio, transbordando do Espírito, que você é como um copinho desse descartável no mar, né? A gente seria descartável, mas Deus nos ama tanto, né, que a gente fala, não, você não é descartável, você é único, eu vou usar você dessa forma, e a gente se encontra nesse mar da graça de Deus e sendo imerso no Espírito. Então, obviamente, esse sobre fala de uma outra experiência do que apenas estar com ou estar em uma pessoa. Então a gente entende que não é uma coisa que acontece automaticamente, né, com todo cristão, porque você pode ter o Espírito em você, mas não quer dizer que ele está transbordando, né? Não quer dizer que você está tocando, né, nas pessoas ao redor da sua vida. E muitas pessoas estão contentes, né? E Deus não força isso para ninguém. Muitas pessoas estão contentes em viver simplesmente uma vida, vamos dizer, menos abundante, ou um cristianismo talvez mais nominal, né? Mais por nome. Mas claro que Deus deseja esse transbordar para todos, porque no final é uma promessa, né? E Pedro deixou claro que é para todos, quando ele pregou no dia de Pentecoste. Em Atos 2, 37 e 39, ele disse: irmãos, que faremos? As pessoas perguntaram para ele e Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, para quem é? É para todos que decidem seguir Jesus de todo o coração, que receberam o perdão nele, né, que decidiram também se batizar nas águas. Existe o dom do Espírito Santo e é para todos que ainda vão acreditar em Jesus, né, lá no futuro. E será que uma coisa que acontece uma vez, essa experiência de ser cheio do Espírito Santo? Não é apenas, eu fui cheio do Espírito em 1970. A gente vê no livro de Atos esse relato da igreja que os mesmos discípulos que estavam ali no dia de Pentecoste, que a gente vê que eles foram cheios ali, em Atos 4, todos eles foram cheios de novo, né? Quando Pedro e João, né, curaram aquele aleijado, aí depois, né, teve toda aquela movimentação com as autoridades, né, dos judeus falando: vocês não vão poder mais pregar no nome de Jesus. E ameaçaram eles, né? Aí eles voltaram para os outros, oraram, e a gente lê em Atos 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar
em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos aqueles que foram cheios no dia de Pentecoste, Atos 2, foram cheios também em Atos 4, pouco tempo depois, e outras vezes no livro de Atos. Vamos ver também alguns exemplos no livro de Atos de outras pessoas que foram cheios do Espírito Santo, para ver que tipo de experiência que é e como se manifesta. A gente tem, claro, a primeira vez que aconteceu, dia de Pentecoste, Atos 2. Vocês se lembram, né, daquilo que aconteceu? Foi um som do céu, né, que parecia um vento bem impetuoso, né, enchendo a casa, algo que parecia línguas de fogo, né, se separando, pousando sobre eles, e eles foram cheios do Espírito e falaram em línguas. Tudo bem, isso foi uma experiência. Em Atos 8, quando Filipe foi lá para Samaria pregando, né, muitas pessoas se batizaram, só que diz que o Espírito não tinha descido sobre eles. Então, os apóstolos foram lá, Pedro e João, né, oraram por eles, impuseram as mãos, eles receberam o Espírito, mas a Bíblia não fala de nenhum sinal milagroso, nenhuma manifestação sobrenatural naquele momento. Atos 10, Atos 9 ainda, a conversão de Paulo, né? Paulo, acho que ninguém vai negar o fato que ele se converteu ali na estrada indo para Damasco, quando ele viu Jesus, né, quando ele realmente já se rendeu ao senhorio, né, do Senhor Jesus. E aí ele foi cego e foi levado para a cidade. Mas se ele se converteu, então o Espírito passou a habitar nele. E aí quem a gente tem agindo? Jesus chamando um discípulo desconhecido até aí, não um apóstolo, né, Ananias, que inclusive debateu com Deus, né? Não sei se vou fazer isso, é meio perigoso, né? Não, vai lá, fica calmo, tá tudo sendo cuidado. E ele foi lá falar com Saulo, né, na época, e Atos 9:17 diz, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, esse irmão, um qualquer, vamos dizer assim, né, impôs as mãos e orou sobre irmão Saulo, que então foi Paulo. Nesse exemplo, a gente também vê que, né, o batismo do Espírito, o ser cheio do Espírito, foi distinto da salvação. Ele foi salvo e, posteriormente, foi cheio do Espírito Santo. Agora, Atos 10, que Pedro foi na casa de Cornélio, dos gentios. E aí aconteceu uma coisa interessante, que a gente até leu agora há pouco, que enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aconteceu ao mesmo tempo, né? Ele ainda estava falando, pregando Jesus, e eles aceitaram, obviamente, essa mensagem pela fé, e ao mesmo tempo eles foram batizados no Espírito. Os judeus até que estavam com Pedro, ficaram pasmos, porque, nossa, a gente não sabia que o Espírito pode descer sobre os gentios também, assim como sobre nós, né? Então, aconteceu ao mesmo tempo. Paulo, em Atos 19, chegou lá em Éfeso, encontrou 12 pessoas que pareciam, né, ser cristãos e falando de Jesus, de repente, mas conversaram e parece que faltou alguma coisa, né? Sabemos, né, que faltou amor, faltou paz, alegria nesses irmãos. E aí Paulo chegou e perguntou: mas vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E aí o que eles falaram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, né? Opa, peraí, tem mais problemas assim de entendimento do que apenas uma experiência, né, de ser cheio do Espírito Santo. Eles não tinham sido batizados em Jesus, apenas o batismo de João, né, que era o preparo para receber o Messias, né, que era apenas para o arrependimento dos pecados, mas não em Jesus. Então eles foram, né, batizados em Jesus porque eles creram, obviamente, né, Paulo ali mostrou a mensagem da salvação para eles, e ele impôs as mãos sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Então, mas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente vê com todos esses exemplos? Que as experiências são diferentes, né?
O Espírito que escolhe a forma, né, como ele se manifesta naquele momento. Não somos nós, não devemos esperar ou procurar algum padrão. Agora vamos padronizar, né, esse batismo com o Espírito Santo. Deus não segue uma fórmula, né? É algo individual, como a salvação é individual para nós também. E cada um tem o seu testemunho de como foi encontrado por Jesus e encontrou Jesus, né? Então, dessa forma, a gente não deve gerar a expectativa, né, que a minha experiência vai ser igual à tua. A gente não pode colocar Deus numa caixa, né? A gente não pode falar, tem que ser aquela sensação, senão não é verdadeiro, né? Tem que ser aquela reação específica que eu vou ter, senão não vou acreditar que eu tenho. O que a gente precisa fazer? Estar aberto, né? Estar aberto e pronto para aquela forma que Deus escolher para nos dar essa promessa. Ele que sabe o que a gente precisa, né, da forma como deve ser. Talvez seja alguém impondo as mãos, talvez não, né? Talvez tenha uma manifestação sobrenatural, talvez não. Talvez você tenha uma sensação diferente, talvez você não sinta nada, né? Pode ser de todas essas formas. Mas aí a próxima pergunta então para nós é: como a gente pode receber esse dom? Então, se é para todos nós, né? Se é algo distinto da nossa salvação, como a gente pode receber isso? E Pedro, no dia de Pentecostes, ele deu uma longa explicação para as pessoas daquilo que estava acontecendo, né? Primeiro ele falou, isso daí já foi profetizado no Antigo Testamento. Joel já falou sobre isso. Ninguém está bêbado aqui, gente, tá? Não é nada que a gente passou um pouco aí, o limite, não tem nada disso. E ele pregou Jesus, né? A morte, a ressurreição, a ascensão e que o Espírito foi derramado. É isso que está acontecendo, que vocês estão vendo. E aí ele falou, mais uma vez o versículo que eu já li, né? Eles perguntaram o que a gente deve fazer. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, você é salvo, né? Você está seguindo Jesus, tá bom? E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Mais uma vez, a mesma palavra que Jesus usou é uma promessa. Para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Uma promessa para todas as gerações, que é um dom, né? É isso que ele falou. Receberão o dom. É um dom. Um dom, um presente, por definição, é algo que você não pode merecer ou conquistar, não é? Você não pode fazer alguma coisa para ganhar o presente. Se alguém quer te dar um presente, é um presente. Você não paga para isso. Da mesma forma, Deus nos dá o seu dom, o dom do Espírito, o seu presente, gratuitamente, não por recompensa. Não porque você foi tão bom, porque você foi tão fiel, porque finalmente você conseguiu atingir um grau de santidade que agora você está no nível 5, agora você pode receber o poder do Espírito Santo. Como se fosse um Super Mario, né, que agora você tem um up aí e fica maior. Não é nada disso. É independente também da sua maturidade. E a igreja em Corinto é o maior exemplo, né? Todos os dons ali presentes na igreja, uma bagunça, né? Porque faltava maturidade, e Paulo fala isso. Também é independente de quanto tempo você tem de conversão. Talvez você nasceu de novo ontem, talvez já está 20 anos, né, no Evangelho. Não importa se você agora pode se sentir digno, porque você já andou tanto com Jesus, ou porque você ou continua, né, se sentindo totalmente indigno. Porque não tem nada a ver com isso. Um dom precisa ser recebido. Esse é o maior obstáculo para nós cristãos, não é? Porque a gente gostaria de ganhar, né? Para merecer tudo de Jesus. A gente gostaria de se tornar dignos para sermos cheios do Espírito Santo. Inclusive eu já preguei, né, dessa forma. Você sabe que o Espírito Santo é Espírito Santo, né? Então você tem que ser santo para receber o Espírito, né? Então arruma a sua vida, né? Tudo que você sabe que é profano, né? Tira da sua vida.
abrir mão disso, né? Começa com tudo que é do lado de fora, fuma cigarro, joga fora, né? Fuma maconha, jamais joga fora agora, né? E pior ainda, você está, né, bebendo, então para com isso, mas também no seu coração, né? Cobiça, sei lá, tudo mais, né? Inveja. Senão o Espírito Santo vai passar longe, né? Porque é um Espírito que é santo. Qualquer fraqueza da carne, e aí você pode passar pela lista, check, 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 mas sempre vai ter alguma coisa que te desqualifica, porque você é um pecador, né? Porque você vai ter alguma coisa que te torna imperfeito, porque você é assim. E a gente sabe que a gente é indigno, jamais a gente vai conseguir merecer, né, o Espírito Santo ou qualquer dom de Deus. Então, parece que aquela promessa fica cada vez mais longe, né? Você não gera uma expectativa de ser cheio do Espírito, porque você sabe que ainda tem aquela coisa na sua vida que te desqualifica, te torna indigno, então, obviamente, você não é um daqueles que pode entrar na fila. Mas qual a verdade? A verdade é que o Espírito Santo é santo e tem a obra de nos santificar, né? É o Espírito Santo que faz isso em nós. O problema que muitos também têm com a conversão, né? Eu não vou vir para Jesus, eu vou ficar aqui e arrumar a minha vida primeiro. Quando eu estiver assim arrumado, mais limpinho, aí eu vou para Jesus. Quando a verdade é, vem para Jesus e Ele arruma a tua vida e acerta as coisas, né? Então o Espírito Santo vem e nos dá poder para vencer a carne. Você não precisa se limpar primeiro, né, para receber o Espírito, porque é um dom, é um presente para você. Você não precisa arrumar a habitação, né, do Espírito para ele poder vir. Agora meu coração está limpinho, né? Agora espero que seja um hotel 5 estrelas, né, para o Senhor habitar aqui. A gente não consegue arrumar dessa forma. Mas deixa o Espírito te encher com a sua presença santa e arrumar essas áreas na sua vida. E aí a gente vê que esse dom precisa simplesmente ser recebido. E recebido, como a gente recebe tudo do Senhor pela fé. A gente tem a necessidade, a grande necessidade da fé. Paulo fala sobre isso no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Ele fala para essas igrejas, eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? E obviamente a resposta foi pela fé, né? Ninguém conseguiu pelas obras, pelas boas obras, pelas obras da lei ganhar o Espírito. Eles não trabalharam para ganhar para isso. Não foi uma recompensa para um nível atingido de santidade. Eles simplesmente creram na palavra, né, e receberam esse Espírito. Ouviram a palavra, creram na palavra e receberam esse dom. Assim como a gente também recebeu a salvação em Jesus, né? Não foi da mesma forma, a gente ouviu a mensagem, a gente colocou a nossa fé nessa mensagem e a gente recebeu o dom da salvação e, sim, o Espírito passou a habitar em nós também. A salvação, obviamente, não se ganha, né? Não se merece, você não ganha pelas boas obras, é um dom gratuito. É pela graça, não pode trabalhar para ganhar, é pela graça que vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a gente precisa da fé. E fé, o Hebreus 11:1 diz que é a certeza, né, daquilo que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Mas é engraçado que em tantas outras coisas a gente até consegue ter mais fé, né, para receber de Deus, mas parece que quando se trata do Espírito, a gente quer ver a prova, né? Mas é a prova daquilo que a gente não vê. O Espírito a gente não vê, né? A gente precisa da fé, mas a gente quer prova, a gente quer ver um sinal, a gente quer, né, ter alguma coisa milagrosa, uma manifestação acontecendo para a gente crer que agora sou cheio do Espírito, agora recebi o batismo do Espírito. Parece que a palavra apenas nesse assunto não basta para nós, né? Não é suficiente para nós. Mas a gente esquece que o Espírito muitas vezes opera de forma tão natural que a gente às vezes não percebe, né? Quantas vezes o Espírito não está, né, no terremoto, no fogo, né, na tempestade, mas na voz suave.
Quantas vezes a gente só vê na retrospectiva que o Espírito realmente está trabalhando? E às vezes, e até muitas vezes, Deus, em sua misericórdia, Ele dá um sinal, né? Ele dá uma manifestação, porque até os sinais seguem aqueles que creem, né? Mas em sua misericórdia, aquela primeira vez talvez dá um sinal, mas quantas vezes a gente talvez possa até pensar que Ele fala assim como Tomé, né? Felizes aqueles que não viram e creram. Eu posso te dar vários sinais, né, para você crer, mas mais feliz até aquele que simplesmente acredita na palavra. Um pastor muito sábio, o pastor Chuck, para quem conhece, falou: o mais importante não é o quão alto você pula no Espírito, mas quão reto você anda. Então, as manifestações, as experiências são maravilhosas. Quem não gostaria de ter com o Espírito, né? Também marca a nossa vida, né, e tudo mais. Mas esses são os pulos que a gente tem de vez em quando. Mas o importante é no dia a dia, né? Me mostra as mudanças duradouras que o Espírito trouxe na tua vida, que eu vou ver a manifestação na sua vida, do Espírito, o operar do Espírito na sua vida. As evidências vão vir, mas não são a prova para nós, porque a fé recebe o dom sem evidência nenhuma. E uma vez que a gente entende isso e fala, tá bom, eu quero receber pela fé, obviamente a gente tem um inimigo, né? E sempre que a gente se posiciona em favor das coisas de Deus, o inimigo se levanta. Então a gente tem que estar alerta para as artimanhas do diabo. Inclusive a ilustração que a gente vê na vida de Jesus. Jesus sempre sempre teve o Espírito na sua vida, desde a concepção, né, no ventre, né, ali, o Espírito, né, nele. Mas a gente entende, de certa forma, que o Espírito veio sobre ele, né, ali no batismo, até de forma visível, para ele poder ter o poder para o seu ministério público, né? A partir daí foi lançado o ministério público de Jesus e aí a partir daí ele fez todos os milagres que a gente tem registrado nos evangelhos. E o que acontece logo depois do batismo diz que no poder do Espírito ele foi para o deserto e ali foi tentado. Então a mesma coisa acontece conosco. Uma vez que a gente recebe esse poder do Espírito, Satanás não vai ficar de braços cruzados, mas também vai lançar os seus dardos, né, contra nós. Se você recebe o dom em fé, com certeza Satanás vai te desafiar e se levantar e falar, você tem certeza disso? Né? Qual a prova que você tem que você realmente foi batizado no Espírito? Né? Cadê as provas? Você recebeu mesmo? E aí se faz necessário ter a mesma fé que você exerceu quando você recebeu o dom. A mesma fé que você teve naquele dia. E cada vez que ele se levanta com dúvidas contra você, você tem que voltar naquele dia que você falou, não, eu já coloquei a minha fé, minha confiança na promessa de Jesus. Eu sei que porque a minha fé está nessa promessa, eu já recebi esse dom. Sempre vai voltar para a mesma pergunta. Você vai acreditar em quem? Em Satanás ou em Deus? A gente sempre tem a mesma escolha de Adão e Eva, né? Vai acreditar em Satanás, que vem de forma sutil, né? Que vem com mentiras, ou a gente vai acreditar em Deus? A gente vai acreditar que Satanás fala, tem certeza mesmo? Você está imaginando coisa, né? Isso daí surgiu na tua cabeça, né? E se vem com outras dúvidas, inclusive, né, a gente sabe que pode ser um peso, né, sobre os nossos ombros. Não, isso daí é coisa da tua cabeça, não precisa acreditar, não. Não é real, não funciona dessa forma. Mas Deus disse, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, em quem a gente vai acreditar? A gente vai duvidar o nosso Senhor que nos ama ou a gente vai acreditar naquilo que Satanás sussurra no nosso ouvido? É pela fé em primeiro lugar, mas, como eu disse, as evidências vão vir. As evidências vêm porque o Espírito é real, né? Se você foi, né, cheio do Espírito, é um Deus vivo, né, operando na sua vida. E o mais importante nem é o quanto eu tenho do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de mim. E na medida em que a gente se rende ao Espírito, né,
e a gente obedece o que o Espírito nos fala e a gente deixa Ele no controle da nossa vida, mais Deus vai operar dessa forma, mais a gente vai ver também. Claro, muitas coisas só um tempo depois, talvez, mas outras coisas imediatamente. Algumas coisas que vão acontecer com um tempo depois, talvez sejam aquelas características que irritam você demais, né, da sua vida. E elas vão sumindo. Aquela inquietação, né, aquela insatisfação que você tem, aquela mediocridade, né, e você vai ver o Espírito operando dessa forma. Você vai ver o Espírito deixando você mais sensível, alertando, e você percebe logo, essa pessoa quer me enganar. E você não cai mais tanto nas manipulações, né, nas chantagens dos homens que tentam te enrolar de alguma forma, até espiritualmente. Você vai desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e ter muitas experiências de intimidade. Quando a Bíblia fala de alegria indizível, né? Quando a Bíblia fala de paz que exige todo o entendimento. E você vai ter essas evidências na sua vida. Mas você precisa estar com a fé firme na promessa de Deus. E então, receber o dom. Porque esse é o ponto, né? Quem crê, recebe. A gente vê essa ideia repetida várias vezes. Jesus falou em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito descer. Pedro falou em Atos, que a gente já leu 2:38, receberão o dom do Espírito Santo. Pedro e João falaram lá em Atos 8, eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, o que você precisa fazer quando alguém tem um dom, um presente para você? É só receber, né? Você não vai ficar todo ansioso e falar, mas o que mais eu preciso fazer, né? Não, eu tenho esse dom para você, né? Você simplesmente precisa receber. O Espírito é o dom de Deus para nós. É o poder para viver totalmente para Jesus. É para vencer o pecado, para ser conforme a imagem de Jesus, né? É para ser uma testemunha poderosa. Não é para a gente ficar sentado e sentir alguma sensação, né? E um pouco de paz e alegria, né? Ou alguma coisa animadora. É para você ir lá fora e ser testemunha, viver a vida de Jesus. Esse é o dom do Espírito. Então, o que você faz quando alguém fala, eu tenho um presente para você? Você então fala, por favor, me dá, né? Então você pede. Esse é o último passo. Peça e receba. A gente vê em Lucas 11, versículos de 11 a 13, Jesus falou, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, o pai fala, eu tenho um presente para você. Naturalmente, o filho fala, se eu falo, eu tenho um presente para ti, né? Eu quero, me dá, né? Me dá agora, por favor. Então, o filho vai pedir. O filho vai saber que o Pai é bom e o nosso Pai Celestial muito mais bom ainda, melhor ainda, 1000 vezes, milhares de vezes, infinitamente do que qualquer pai na terra. Vamos pedir. Não precisamos mais esperar 10 dias, né, como os discípulos esperaram, que foi a ordem de Jesus para eles. Não precisamos da cambalhota espiritual, né, ou fazer aviãozinho ou qualquer coisa para receber. É apenas pedir. E podemos pedir e receber esse dom pela fé. Mas Deus não vai forçar nada em nós. O Espírito é um cavaleiro que não vai arrombar a porta, né? Ele pede para que a gente peça. Ele espera até que a gente peça. E podemos pedir com confiança. Porque o apóstolo João falou em 1 João 5, versículos 14 e 15, esta é a confiança que nós temos ao nós aproximamos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Essa confiança. A gente pede algo que Ele tem para nós, é um presente que Ele já falou, essa é a minha promessa.
então a gente tem a esperança que Ele ouve a nossa oração e que Ele vai nos dar aquilo que Ele tem para nós e que nós já recebemos aquilo. Então o dom já é seu. O dom é seu e é de graça, né? O dom já foi dado para você. Você precisa simplesmente receber em fé. Pedir e receber e falar com Deus obrigado por essa promessa, né? Falar com Deus, pela fé eu recebo esse dom, né? Eu recebo esse dom do Espírito com o poder para transformar a minha vida, para ser uma testemunha e que o Teu Espírito venha transbordar na minha vida, que seja uma experiência transbordante para as pessoas ao meu redor, para que eu seja um instrumento do Teu amor na vida, um canal do Teu amor na vida das pessoas ao meu redor. Então vamos orar e a gente vai ter um momento de louvor e quem gostaria de receber essa oração, talvez pela primeira vez ou novamente, eu vou ficar ali atrás, eu gostaria de orar por você. Eu quero orar agora e a gente faz um momento de oração, de louvor. Senhor, obrigado que as Tuas promessas são preciosas, Senhor, e maravilhosas para nós. Todas elas, Senhor. E a promessa do Teu Espírito, Senhor, transbordando da nossa vida é algo que todos nós queremos experimentar. E se nós já experimentamos, Senhor, mais ainda queremos que seja algo constante na nossa vida. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito venha e que a gente seja como esse copo, Senhor, no mar, que está totalmente rodeado, imerso no Teu Espírito. Venha sobre nós, venha, Senhor, tomar controle e, Senhor, as rédeas da nossa vida e que a gente possa Te dar tudo de nós, Senhor, Te dar toda a liberdade para que Tu possas ser tudo em nós e através de nós. Te agradecemos, Senhor, por experiências que nós já tivemos e por experiências que a gente ainda vai ter, Senhor. E que a gente continue com o foco, Senhor, não em nós, porque o Teu Espírito não é apenas para nos dar alegria, mas para ser uma alegria abundante, Senhor, tanto que atinge outras pessoas. O Teu olhar, Senhor, não é apenas em nós e para ali como a água para no mar morto, mas que tem muitos rios, Senhor, de água viva transbordando de nós. Senhor, muitos canais se formando ali e, Senhor, alcançando uma multidão de vidas. Senhor, faz de nós tudo que o Senhor já sonhou, já intencionou desde a fundação e antes da fundação do mundo, que a gente possa viver a Tua plenitude, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia na nossa vida e por nos dar sempre o que a gente não merece. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.